Imagine um mundo onde cada passo que você dá, cada palavra que você diz e até mesmo cada pensamento não dito é registrado, analisado e transformado em dados. Agora, imagine que esse mundo não está no futuro. Ele já está aqui. E a cada segundo em que você respira, ele se torna mais sofisticado, mais invisível e mais inevitável. O preço? Você talvez nem perceba que já o está pagando. Fique até o fim, porque hoje vamos atravessar a linha entre o que você vê na tela e o que existe por trás dela. O dia começa como qualquer outro. Você acorda, pega o celular, desliza a tela, verifica as notificações. Parece um gesto simples, banal. Mas nesse exato momento, dezenas de sistemas começam a trabalhar, coletando tudo sobre você. A hora em que você acordou, o tipo de conteúdo que você clica primeiro, o tempo que você leva para abrir cada aplicativo. Cada toque é uma informação preciosa, e você nem precisa escrever nada para que sua história seja contada. Ao contrário do que se pensa, o mundo digital não é apenas um reflexo da realidade. Ele é um organismo vivo, invisível e insaciável. A cada segundo, algoritmos refinam suas previsões, aprendem seus hábitos, identificam suas fragilidades. E enquanto você acredita estar usando a internet, é ela quem está usando você. O preço invisível de estar sempre online não é pago em dinheiro. Ele é cobrado em fragmentos da sua atenção, em pequenas parcelas da sua privacidade, em concessões tão sutis que parecem inofensivas. Mas juntas, elas formam uma dívida impossível de quitar. A cada foto curtida, a cada pesquisa feita, a cada segundo assistindo a um vídeo, você está alimentando um sistema que sabe mais sobre você do que você mesmo. E nesse cenário, a inteligência artificial se tornou o catalisador perfeito. Não mais limitada a tarefas mecânicas, ela interpreta emoções, prevê comportamentos e até cria realidades inteiras para prender seu olhar. O que antes era um simples anúncio, agora é uma experiência personalizada, desenhada para falar diretamente ao seu subconsciente. Há alguns anos, especialistas alertavam sobre o poder de manipulação da tecnologia, mas ninguém imaginava que tão rápido ela se tornaria capaz de moldar eleições, influenciar mercados e até decidir quais notícias você vai ver e quais serão enterradas no silêncio. O filtro invisível que separa a verdade da mentira não é mais humano. E isso significa que ele não tem ética, não tem compaixão e não tem limites. Se antes a internet era uma ferramenta, hoje ela é um ecossistema fechado, um labirinto que se adapta ao seu percurso para garantir que você nunca encontre a saída. Você acha que escolhe o que consome, mas a escolha é moldada muito antes de você perceber que existe uma decisão a ser tomada. O que é mais perigoso não é o que a IA mostra, mas o que ela esconde. Em nome da experiência personalizada, ela decide quais informações você merece ver, quais ideias devem ser reforçadas e quais devem desaparecer. Assim, pouco a pouco, sem imposição visível, o mundo que você enxerga na tela deixa de ser o mundo real e passa a ser uma versão moldada para manter você exatamente onde está. A tecnologia não é boa nem má por natureza, mas o uso que se faz dela é profundamente influenciado por interesses. E quando esses interesses pertencem a corporações cujo único objetivo é manter sua atenção, a linha entre entretenimento e manipulação deixa de existir. Seja por um feed de vídeos curtos, por notificações urgentes ou por recomendações imperdíveis, tudo é desenhado para que você continue preso, porque no fim das contas, você não é o cliente, você é o produto. E esse produto é vendido não em caixas ou prateleiras, mas em leilões silenciosos, invisíveis, que acontecem milhões de vezes por segundo. Seus dados, suas preferências, seus medos, seus desejos mais íntimos são oferecidos ao maior lance. E acredite, sempre existe alguém disposto a pagar caro para ter acesso a você. Enquanto isso, uma nova era se anuncia, a era em que a IA não apenas observa, mas participa ativamente das suas interações. Chatbots que conversam como humanos, sistemas que criam rostos inexistentes,
vozes que imitam qualquer pessoa. Tudo isso torna cada vez mais difícil distinguir o que é real do que é fabricado. E no momento em que essa distinção desaparecer, o controle estará completo. O que estamos vivendo não é apenas uma revolução tecnológica. É uma mudança profunda na própria estrutura da realidade. E talvez o mais assustador seja perceber que nós mesmos, voluntariamente, aceleramos esse processo. A cada clique, a cada aceite nos termos de uso, a cada vez que abrimos mão de pensar para que a máquina pense por nós, nos aproximamos mais de um ponto sem retorno. A pergunta é: será que quando percebermos o preço total, ainda haverá como voltar atrás? Há um detalhe que poucos percebem. O verdadeiro poder da internet não está apenas em conectar pessoas, mas em prever. Prever comportamentos, prever decisões, prever até seus erros. E quando algo pode ser previsto, pode ser manipulado. Os sistemas de IA mais avançados não esperam que você faça uma escolha. Eles já sabem qual será e começam a moldar o caminho para que ela aconteça como planejado. Um exemplo recente: campanhas políticas alimentadas por dados pessoais coletados ao longo de anos. Não importa se você acredita estar imune à propaganda, o algoritmo não precisa te convencer diretamente. Ele apenas ajusta o que você vê, aumenta a frequência de certas mensagens. Insere pequenas histórias que parecem irrelevantes, mas que juntas criam um cenário no qual a sua decisão parece natural. Você acredita que escolheu sozinho, quando na verdade foi conduzido. Que essa manipulação não é exclusiva da política. Mercados financeiros, hábitos de consumo, até opiniões sobre questões sociais são lentamente moldados por sistemas que operam em segundo plano, longe dos olhos do público. A internet e a IA criaram um mundo onde a sua atenção é o recurso mais valioso. E como todo recurso raro, ela é disputada ferozmente. Se você acha que o preço que paga por estar sempre online é apenas o risco de perder tempo, saiba que isso é apenas a superfície. O verdadeiro custo é permitir que a sua visão de mundo seja filtrada, comprimida e ajustada de acordo com interesses que você não escolheu. O feed que você rola não é neutro. Cada cor, cada som, cada movimento na tela foi testado milhares de vezes para gerar uma reação específica. Não existe aleatoriedade na forma como as plataformas te mostram conteúdo. Existe engenharia comportamental. E aqui entra o papel mais sombrio da IA, a personalização extrema. Ela é como um espelho que não apenas reflete o que você é, mas que distorce o reflexo para que você se aproxime cada vez mais do que ela quer que você seja. Isso não é apenas sobre publicidade, é sobre controle. Controle das suas emoções, dos seus impulsos, até da sua identidade. Em meio a isso surgem também os riscos invisíveis, aqueles que você só percebe quando já é tarde demais. Golpes digitais usando vozes clonadas de familiares. Perfis falsos que imitam perfeitamente pessoas reais. Imagens criadas por IA tão convincentes que nem mesmo peritos conseguem confirmar se são autênticas. Vivemos na era em que ver não é mais acreditar. E enquanto ficamos maravilhados com a capacidade criativa dessas tecnologias, esquecemos que o mesmo poder pode ser usado para destruir reputações, manipular provas e fabricar histórias inteiras. O mais perigoso é que o próprio conceito de verdade começa a se dissolver. Quando tudo pode ser falsificado, tudo pode ser questionado. E quando tudo pode ser questionado, nada é confiável. É nesse terreno instável que a manipulação se torna mais fácil, porque o caos é o cenário perfeito para plantar qualquer narrativa. Ao longo da história, o poder sempre pertenceu a quem controlava a informação. No passado eram impérios, igrejas, governos. Hoje são corporações e sistemas que, ironicamente, não têm rosto, não têm um líder visível para ser responsabilizado. São algoritmos que se ajustam sozinhos, que aprendem, que crescem, que escapam até mesmo do controle dos seus criadores. E se antes temíamos máquinas substituindo empregos, talvez devêssemos temer algo muito maior: máquinas substituindo a própria noção de livre-arbítrio. A vida online não é mais uma extensão da vida real.
Ela é o próprio núcleo da nossa experiência diária. E é por isso que o preço invisível de estar sempre conectado é tão alto. Ele não se paga de uma vez, mas em pequenas concessões diárias que, com o tempo, se tornam permanentes. O perigo não está no fato de usarmos a internet e a IA. O perigo está em acreditarmos que estamos no controle, porque na maior parte do tempo não estamos. E quanto mais tempo passamos conectados, mais difícil será perceber quando a linha entre escolha e condicionamento deixar de existir. Se você está aqui até agora, já sabe. O preço invisível não é apenas sobre privacidade, é sobre autonomia, é sobre viver em um mundo que parece livre, mas que foi cuidadosamente construído para que a liberdade seja apenas uma ilusão. E talvez a pergunta mais assustadora não seja quanto custa, mas sim, será que algum dia poderemos parar de pagar? O preço invisível de estar sempre online não é pago em um único momento. Ele é cobrado aos poucos, até que um dia você percebe que já não sabe como era a vida antes disso. E quando tenta imaginar, é como tentar lembrar de um sonho que já começa a se apagar assim que você abre os olhos. O que está acontecendo agora é um fenômeno silencioso. Não há sirenes, não há alertas, não há manchetes que anunciem o perigo. Tudo se dá de forma gradual, com mudanças tão sutis que passam despercebidas. Uma atualização aqui, um novo recurso ali, uma política de privacidade alterada sem que você leia. E cada detalhe, aparentemente inofensivo, se encaixa em uma engrenagem que gira sem parar. Imagine um mundo onde cada palavra que você diz em voz alta é captada por microfones invisíveis, onde cada expressão facial diante de uma tela é interpretada por câmeras que analisam micromovimentos do seu rosto, onde até mesmo a pausa no seu olhar é registrada para calcular qual imagem prende mais a sua atenção. Esse mundo já existe e você vive nele. A tecnologia que hoje se apresenta como sua aliada, oferecendo conveniência e personalização, também pode, com as mesmas ferramentas, se tornar o seu vigilante mais implacável. E aqui está a verdade incômoda. Quanto mais você se conecta, mais previsível você se torna. E previsibilidade é poder. Se alguém sabe exatamente como você vai reagir diante de uma situação, essa pessoa pode não apenas prever o futuro, mas moldá-lo. O próximo passo dessa transformação já está em curso. O cruzamento total de dados. Não será apenas o histórico de navegação ou suas curtidas nas redes sociais. Será a integração de tudo. Seus registros médicos, movimentações financeiras, deslocamentos geográficos e até padrões de sono captados por dispositivos inteligentes. E a IA não precisará perguntar nada a você para saber quem você é. Ela já terá todas as respostas. Esse acúmulo de informação cria um espelho digital tão preciso que, em alguns casos, será capaz de simular sua personalidade, sua voz e até suas decisões. Não para o seu benefício, mas para que outros possam falar por você, agir por você e, se necessário, substituir você. A ironia é que todo esse poder é alimentado por pequenos gestos. Aceitar cookies, clicar em concordo, baixar um aplicativo, usar uma senha fraca. Nada disso parece perigoso isoladamente, mas juntos formam o mapa mais detalhado que alguém poderia ter sobre sua vida. E quando falamos de inteligência artificial, estamos falando de algo que aprende sozinho. A cada erro ela se torna mais precisa. A cada interação mais afiada. O que hoje parece imperfeito e até inofensivo, amanhã pode ser uma máquina de manipulação capaz de conduzir multidões para qualquer direção desejada, sem que elas percebam que estão sendo conduzidas. O perigo não é mais imaginar um Big Brother que vigia todos. O perigo é que o vigia agora é invisível, silencioso e onipresente. Ele não precisa estar na sua frente para influenciar sua vida. Ele já está nas suas escolhas, nas suas preferências, nas suas emoções. E o mais perturbador é que você mesmo abre a porta para que ele entre. Há um conceito chamado engenharia social, onde comportamentos humanos são explorados para manipular decisões. No passado, isso exigia interação direta, estudo psicológico e observação prolongada. Hoje, com IA e grandes volumes de dados, essa manipulação pode acontecer em escala global,
com precisão cirúrgica e em tempo real. O que isso significa para o futuro? Significa que guerras podem ser travadas sem armas, apenas com narrativas, que eleições podem ser decididas sem fraude aparente, apenas pelo controle do fluxo de informação, que sociedades inteiras podem acreditar em verdades fabricadas, enquanto a verdade real se torna irrelevante. E a questão mais assustadora é: ninguém está realmente no controle. Nem mesmo as empresas que criaram essas tecnologias sabem exatamente para onde elas vão evoluir. A IA aprende em velocidades que a mente humana não consegue acompanhar. O que começou como um código, hoje já se comporta como um organismo que se expande, cria novas conexões e encontra soluções que seus próprios criadores não previram. E assim chegamos à conclusão inevitável: o preço invisível não é apenas seu tempo, sua atenção ou sua privacidade. O preço invisível é a sua autonomia, e uma vez perdida, ela dificilmente será recuperada. Antes de desligar a tela hoje, lembre-se: cada clique é um voto no sistema que você está ajudando a construir. Cada segundo online é mais um tijolo no muro que separa você da sua liberdade. E talvez um dia, quando esse muro estiver completo, já não haja mais como ver o que existe do outro lado. Há uma ilusão que todos carregamos, a de que podemos simplesmente desligar quando quisermos, como se bastasse apertar um botão para recuperar o controle da nossa vida. Mas o que você não vê é que a conexão não termina quando a tela apaga. Os sistemas continuam rodando, os servidores continuam armazenando, as previsões continuam sendo feitas. A sua ausência também é um dado, e até o silêncio é interpretado. No fundo, a internet e a inteligência artificial não precisam que você esteja o tempo todo presente. Elas precisam apenas de padrões, e esses padrões, uma vez identificados, continuam a gerar previsões sobre você. Previsões que se tornam ações, que moldam as oportunidades, que definem o que vai ou não chegar até você. É como se um segundo você existisse lá fora. Um reflexo invisível, construído com fragmentos da sua vida. E esse reflexo pode ser negociado, manipulado e até modificado, sem que você saiba. Alguns acreditam que a solução é fugir, desconectar-se, abandonar as redes, viver fora do alcance digital. Mas essa é uma escolha cada vez mais rara e, para muitos, impossível. A sociedade moderna foi desenhada para que a exclusão digital seja quase uma forma de desaparecimento. Sem internet, você não acessa serviços, não consegue trabalho, não participa da conversa global. O sistema não apenas quer que você esteja conectado, ele precisa que você esteja. E aqui está a parte mais sombria. O preço invisível é irreversível. Uma vez que seus dados são coletados, eles não desaparecem. Eles podem ser vendidos, replicados, redistribuídos indefinidamente. Não importa se você deleta uma conta ou apaga um aplicativo, o que foi entregue para sempre. Esse é o verdadeiro custo. Não poder voltar atrás. O que estamos vivendo não é um filme de ficção científica, é uma transição silenciosa para um tipo de realidade que nunca existiu antes. Uma realidade em que tudo é rastreável, tudo é analisável e tudo é previsível. E, em um mundo assim, a ideia de privacidade se torna uma lembrança distante, quase romântica, de um tempo que não volta mais. Quando olhamos para a história, percebemos que grandes mudanças raramente acontecem de forma abrupta. Elas vêm como uma maré, lenta, mas constante. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A cada dia, mais dispositivos, mais sensores, mais integração. E a cada dia, mais dependência. Talvez a pergunta que reste não seja como escapar, mas quanto estamos dispostos a ceder. Porque no fim, cada um de nós decide, consciente ou inconscientemente, qual preço está disposto a pagar para continuar conectado. Mas existe algo que ainda está nas suas mãos: a consciência. Saber que isso está acontecendo é o primeiro passo para escolher como agir. Você não pode controlar todos os sistemas, mas pode decidir como alimentá-los. E talvez essa seja a última forma de resistência: usar a própria conexão de forma consciente,
sabendo que cada clique é um tijolo a mais, ou a menos, nesse muro invisível. E quando a próxima notificação aparecer na sua tela, lembre-se, ela não é apenas um alerta, é um convite. E, como todo convite, ela vem com um preço. A única pergunta é: você está disposto a pagar?